Imagine acordar um dia e perceber que tudo que você acreditava sobre sua fé pode não ser suficiente. E se você estivesse enganado sobre a presença do Espírito Santo em sua vida? Muitos dizem ter o Espírito de Deus, mas poucos realmente possuem as provas que confirmam essa verdade. A Bíblia nos alerta sobre falsos cristãos, sobre aqueles que pensam estar no caminho certo, mas no final ouvirão as palavras mais aterrorizantes que Jesus já disse: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim." Mateus 7:23. O que poderia ser mais assustador do que isso? Será que você realmente tem o Espírito Santo, ou apenas acredita que tem? Se você deseja saber a verdade e não quer correr o risco de estar se enganando, então fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos revelar 5 provas claras e inegáveis de que o Espírito Santo habita em você. Antes de continuar, eu preciso que você faça algo muito importante. Se você crê em Deus e quer que mais pessoas conheçam esta verdade, deixe agora o seu like e inscreva-se no canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo deve ser mostrado para mais pessoas, e assim, mais vidas podem ser impactadas pela palavra de Deus. Não perca tempo, faça isso agora. E se este vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários agora mesmo: "Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito." Escreva isso como um ato de fé, como uma oração declarada diante de Deus. Você não está aqui por acaso. Se este vídeo chegou até você, é porque o Espírito Santo quer falar com você. Então escreva nos comentários agora: "Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito." 1. O fruto do Espírito é evidente na sua vida? A Bíblia nos ensina que aqueles que possuem o Espírito Santo manifestam um fruto inconfundível. Em Gálatas 5:22-23, encontramos a lista desse fruto: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características não são apenas traços de personalidade ou algo que podemos imitar por um tempo, elas são evidências sobrenaturais de uma transformação genuína operada pelo Espírito Santo. Pense bem, quando você enfrenta dificuldades, o que prevalece? O fruto do Espírito ou as obras da carne? A raiva, a inveja, a impaciência ainda dominam você? Se o Espírito de Deus está em sua vida, ele molda o seu caráter e transforma seu coração. Não significa que você será perfeito, mas significa que a mudança será visível para todos ao seu redor. Jesus disse em Mateus 7:16, "Pelos seus frutos os conhecereis." Se o fruto do Espírito não está crescendo em sua vida, é hora de refletir e buscar a Deus em arrependimento. Talvez você precise se render mais ao Espírito Santo, permitir que ele opere completamente dentro de você. A questão é, quando as pessoas olham para você, elas enxergam Cristo? Ou veem alguém que apenas carrega um título de cristão, mas vive como qualquer outra pessoa no mundo? Se você percebe que precisa crescer mais nessa área, peça agora mesmo: "Senhor, enche-me com teu Espírito e transforma o meu coração." Não há vergonha em reconhecer que precisamos de mais dele. Pelo contrário, essa é a atitude de um verdadeiro filho de Deus. 2. Você tem fome e sede de Deus? Uma das marcas mais claras da presença do Espírito Santo em uma pessoa é o desejo insaciável por Deus. Jesus disse em Mateus 5:6, "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Isso significa que quando o Espírito Santo está dentro de você, há um anseio contínuo por mais da presença de Deus. Se você realmente tem o Espírito Santo, a oração não é um fardo para você. A leitura da Bíblia não é um peso. Pelo contrário, você sente necessidade de estar na presença do Senhor todos os dias. Você anseia por conhecê-lo mais, por mergulhar em sua palavra e por passar tempo em comunhão com ele. Mas se você se sente frio espiritualmente, se orar é algo que você evita, se a Bíblia fica fechada na sua casa e você não sente falta da presença de Deus, então é um sinal de alerta. O Espírito Santo dentro de você gera fome espiritual. A questão é, o seu coração queima por Deus? Ou a sua vida espiritual está morna e sem vida? Se você deseja essa fome e sede por Deus, peça agora: "Senhor, reacenda minha paixão pela tua presença." 3. Você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Quando o Espírito Santo habita em você, há uma mudança radical naquilo que você valoriza. Você passa a amar o que Deus ama e a rejeitar aquilo que ele detesta. O pecado se torna repugnante para você. Aquilo que antes parecia normal, agora te incomoda profundamente. Salmos 97:10 diz: "Vós que amais ao Senhor, odiai o mal." Isso significa que quando o Espírito Santo está dentro de você, o pecado já não tem mais o mesmo apelo. Você sente tristeza quando peca, e imediatamente busca o arrependimento. Mas se você convive com o pecado sem se incomodar,
Se o pecado já não traz peso ao seu coração, então algo está errado. Quem tem o Espírito Santo sente um desejo constante de agradar a Deus e viver em santidade. A pergunta é: você tem lutado contra o pecado? Ou tem se conformado com ele? Se você deseja um coração totalmente entregue a Deus, declare agora: Senhor, purifica-me e santifica a minha vida. 4. O Espírito Santo lhe dá discernimento espiritual? Uma das maiores provas de que o Espírito Santo habita em você é o discernimento espiritual. 1 Coríntios 2,14 nos diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando o Espírito de Deus está dentro de você, sua visão muda. Você começa a enxergar além do natural, a compreender a palavra de Deus de maneira mais profunda e a perceber quando algo é de Deus ou não. Você não é facilmente enganado por falsas doutrinas ou pelo espírito do mundo. Se você deseja mais discernimento, declare agora: Senhor, abra os meus olhos espirituais. 5. Você é testemunha viva do poder de Deus? Uma das provas mais evidentes de que o Espírito Santo habita em você é o desejo ardente de falar sobre Jesus. Atos 1,8 diz: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Se você tem o Espírito Santo, você não consegue esconder sua fé. Você deseja compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Você sente um peso pela salvação dos perdidos. Mesmo diante da perseguição, do medo ou da rejeição, você sente dentro de si um fogo incontrolável para anunciar as boas novas. Não se trata apenas de falar, mas de viver o que se prega. A verdadeira testemunha de Cristo reflete o seu amor, sua compaixão e sua justiça. Isso significa que sua vida precisa ser um espelho da graça divina. Suas palavras e ações devem inspirar aqueles que estão ao seu redor a buscar a Deus. Paulo escreveu em Romanos 1,16: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem tem o Espírito Santo dentro de si não se cala diante do mundo. Ele sente a responsabilidade de ser luz em meio às trevas. A questão é: você tem sido uma testemunha fiel de Jesus? Sua vida reflete a transformação que ele operou em você? Se você percebe que não tem sido uma testemunha ativa de Cristo, clame agora: Senhor, usa-me para a tua glória. Peça ousadia, peça coragem e seja um mensageiro do reino, onde quer que você esteja. Agora que você ouviu essas provas, olhe para dentro de si. O Espírito Santo realmente habita em você? Se sim, louve a Deus e continue crescendo na fé. Mas se você percebe que precisa mais dele, busque agora, sem demora. Antes de sair, deixe seu like e se inscreva no canal. E agora, assista este outro vídeo que está aparecendo na tela. Deus quer falar mais com você.